A paz do Senhor, queridos. Vamos começar nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre um profeta, eu acho que ele é o profeta mais conhecido do Antigo Testamento. Dentre os profetas menores, com certeza. Aquele que desde pequenininho você ouve as histórias dele, Jonas. Vamos começar? A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de nós começarmos, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor a direção dele para essa aula. Você fecha os seus olhos aí na sua casa, eu fecho aqui. Nós pedimos ao Senhor que Ele fale aos nossos corações, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra bendita, santa, tremenda, Senhor. O Deus que nos dá direção, que nos enche, que fala conosco, Pai. Te peço, Espírito Santo de Deus, ó Senhor, fala, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. O Senhor toma cada irmão, Senhor, ó Deus que está assistindo essa aula, Senhor. Vem, Senhor, agora de encontro à necessidade dele, Senhor, ó Deus, e fala com ele. Ensina o Senhor as Escrituras Sagradas para que ele possa permanecer firme nesse mundo de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meus irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. Fica logo depois do livro de Obadias e antes do livro de Miqueias. Amém? Enquanto você abre o seu livro, a sua Bíblia, eu vou te falar algumas coisas sobre esse profeta Jonas. Jonas, ele era da cidade de Gat-Hefer, localizada junto ao Mar da Galileia, a 5 quilômetros de Nazaré, irmãos. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II, que foi um reinado muito próspero, o reinado de Jeroboão, lá no reino de Israel. Você lembra do reino dividido? Vamos lá. Israel, Judá, capital Jerusalém, Israel, capital Samaria. Dois reis diferentes, eram um só povo e que se dividiram. O reino se dividiu após a morte do rei Salomão, irmãos. Então, o profeta Jonas, ele profetiza em Israel. Apesar dele nascer em Gat-Hefer, Nazaré, ele vai profetizar lá em Israel. Jonas era filho de Amitai, ele era filho de Amitai e ele era um profeta. O nome dele, o nome Jonas, significa pombo, filho da verdade. Olha que nome interessante, né, irmão? Jonas, pombo, filho da verdade. É aquele que leva a verdade para muitos lugares, sai voando aí carregando a verdade. Ele provavelmente, o profeta Jonas, ele provavelmente foi um discípulo do profeta Eliseu, irmãos. Olha que coisa interessante. E sucedeu a esse profeta. Ele é chamado de profeta relutante, por não estar disposto a transmitir a mensagem de Deus a Nínive, capital da Assíria. Então ele é chamado de um profeta relutante, ele não quer transmitir essa mensagem de Deus a Nínive, a Síria. Apesar dele profetizar, irmãos, lá em Israel, o seu livro do profeta Jonas, ele conta a história do profeta e dessa luta dele do chamado de Deus e dessa obstinação, dessa teimosia do profeta em não levar essa mensagem. Ele diz não ao Senhor. Jonas, olha, diz não a Deus e não quer ir levar essa mensagem a um outro povo. Nínive era a capital da Assíria, então era um outro povo, um povo que não era o povo de Deus. E o Senhor envia Jonas a levar essa mensagem a esse povo. Os assírios constituíam, irmãos, uma ameaça para Israel. E Jonas odiava esse povo. E o Senhor manda ele levar a mensagem a esse povo a quem ele odiava.
seu preconceito e ódio eram profundos em relação a eles. Fez com que ele resolvesse desobedecer a Deus. O Senhor, porém, usou Jonas apesar da sua atitude negativa. Deus usa Jonas apesar da atitude negativa dele. Jonas, já falei, viveu durante o reinado de Jeroboão II, quando a nação parecia estar prosperando, né? Era uma nação próspera, a nação de Israel, mas na verdade essa nação se encontrava afundada, irmãos, em pecado. A prosperidade exterior conflitava com a miséria espiritual dessa nação. A gente pode, deixa sua Bíblia marcada aí no livro de Jonas, mas abra comigo em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. 2 Reis 14, 25 diz assim: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Em 2 Reis 14, 25, cita aí Jonas profetizando no reinado de Jeroboão II. Então, Jeroboão II, atendendo a Jonas, ele restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar Arabá, conforme a palavra que o Senhor deu ao profeta Jonas. Então Jonas já estava profetizando aí no reinado de Jeroboão II e é citado em 2 Reis. A Síria, nessa época de Jeroboão II, na época em que Jonas estava profetizando, irmãos, ela estava numa crise nessa época. Durante o reinado do rei assírio Assur-dan III, ele reinou de 773, irmãos, a 756 a.C. A Síria havia sofrido aí reveses militares, retrocessos diplomáticos, havia fomes e revoltas domésticas internas na Síria, e Nínive era a cidade mais importante do Império Assírio, era a capital do Império Assírio e uma das maiores cidades do mundo na época, mas ela estava enfraquecida nessa época por conta de toda essa crise que eles estavam vivendo. Para esses inimigos, Deus chamou Jonas para lhes entregar uma mensagem de juízo. Então eles eram inimigos diretos de Israel. E Jonas foi chamado para ir a essa cidade entregar essa mensagem de juízo, irmãos. Jonas receia que Nínive se arrependa e seja poupada da condenação iminente. Então Jonas não quer ir, ele não quer levar uma mensagem de juízo, porque ele receia exatamente que Nínive se arrependa. Ele não quer que Nínive se arrependa, ele quer que o Senhor derrame o seu juízo sobre os seus inimigos. Olha aí, quantos de nós não queremos isso? Eu não vou falar, eu quero mais que o Senhor derrame juízo sobre eles. Eles são maus, era um povo mau, irmão, um povo cruel, os assírios, e Jonas não quer que eles se arrependam. O Senhor, porém, usa Jonas para levar essa mensagem. Jonas, então, se a Síria, irmãos, olha como que Jonas pensa. Se a Síria cair, a sua querida nação de Israel pode escapar do juízo nas mãos dos assírios. Sabe por quê? Porque vários profetas já haviam profetizado contra Israel e profetizado que o Senhor iria enviar juízo sobre Israel.
e iria usar os assírios como o povo que iria julgar Israel. Iria usar os assírios como o seu chicote de juízo sobre o povo de Israel. Aí Jonas pensa, bom, se a Síria, se Nínive não se arrepender, então a Nínive vai ser julgada e Israel será poupada desse juízo. Não vou pregar, não vou a Nínive pregar o juízo para eles. Só que, claro, que o profeta reagiu com tamanho orgulho nacional e étnico que não conseguiu ver, ele não conseguia enxergar, irmãos, o sublime alcance da graça de Deus, que vai muito além de nós, que alcança a todo o povo, a todos aqueles a quem o Senhor quer chamar. Jonas não conseguia enxergar, ele estava com sua visão limitada e não enxergava que a graça de Deus poderia alcançar e iria alcançar todos os povos, inclusive a Síria, e não só Israel. Israel não possuía o monopólio da graça de Deus, não possuía o monopólio do Senhor, da graça e do favor de Deus, do amor redentor de Deus. Jonas, ele tenta escapar à responsabilidade que lhe foi dada por Deus, indo para Tarsis, uma cidade na direção oposta de Nínive. Vamos pensar assim. Nínive, irmãos, ela ficava situada onde hoje é o Iraque. Então Nínive ficava situada de Israel, da onde estava Jonas, a uns 800 quilômetros, 900 quilômetros, mais ou menos, entre 800 e 900 quilômetros da onde Jonas estava. Jonas desce para uma cidade chamada Jope. Essa cidade, ali havia navios que levavam pessoas, havia um porto com navios que levavam pessoas para vários lugares do mundo. Jonas pega esse navio e vai para Tarsis, que é a direção oposta, onde hoje fica a Espanha. Tarsis ficava perto de onde fica Gibraltar, hoje, na Espanha. Uma cidade, olha, imagina, Iraque, Espanha. Ele estava indo na direção oposta ao que o Senhor havia mandado. Ele estava literalmente dando as costas ao chamado. Era isso que Jonas estava fazendo. Jonas vai nessa direção oposta. Vamos ler isso na Bíblia? Aí, você está aí com a sua Bíblia aberta no livro de Jonas. Leia aí o capítulo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Capítulo 1, versículo 3. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão do navio e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Então os marinheiros combinaram entre si: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós." Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: "Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão?"
De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos que não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Que coisa, né, irmãos? Quando a gente conta essa história, se você começa a imaginar, parece história infantil, coisa que não aconteceu, mas isso aconteceu de verdade. E Jesus testemunha, o próprio Cristo, desse acontecimento nos evangelhos. Irmãos, o profeta que ia na direção oposta, sabendo que seus atos eram causa de uma terrível tempestade no mar, e quem é aí, quem já pegou algum barco, quem já viu alguma tempestade, quem já viu aquele filme Mar em Fúria, a tempestade no mar, sabe que terror que é uma tempestade no mar, né? Os marinheiros, os pescadores que estão nos assistindo aí, sabem o tamanho do terror que é uma tempestade no mar. O profeta exigiu que o lançassem para fora do navio. Ele sabia que ele era a causa daquela tempestade, que o Senhor estava cobrando, na verdade, a desobediência dele. E ele diz: me lancem no mar. Na verdade, sabe o que o profeta estava falando? Eu me sacrifico. Podem me sacrificar, podem me lançar no mar. Eu desobedeci realmente. E eu sou a causa do que está acontecendo, para que vocês possam viver. Já na água, Jonas foi engolido por um enorme peixe que Deus havia preparado. Muitos falam que foi uma baleia, né? Jonas foi engolido com a baleia. A Bíblia diz que foi um grande peixe. Não se sabe que peixe foi. Possivelmente pode ter sido sim uma baleia. É possível que tenha sido uma baleia, né? Mas a Bíblia não diz qual foi o peixe. Depois de 3 dias e 3 noites dentro do peixe, o Senhor salva a vida de Jonas dessa tempestade. Ele salva a vida de Jonas no mar, porque Jonas ia morrer no mar, sem nenhum barco, sem nenhum salva-vidas. Então, o salva-vidas de Jonas foi a baleia que o Senhor mandou, e ele ficou dentro na baleia, dentro da baleia, sendo sustentado esses 3 dias, a baleia preservando-lhe a vida como um salva-vidas. Nesses 3 dias e 3 noites dentro do peixe, Jonas ele se arrependeu.
e foi lançado em terra seca. Vamos ler isso, irmão? Capítulo 1, versículo 17. Diz assim: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe Jonas orou o Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, com as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Irmãos, versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Glória a Deus. Jonas, então, se arrependeu, e o Senhor o lançou novamente em terra firme. Jesus referiu-se a esse acontecimento, irmãos, tanto em Mateus 12:40 e Lucas 11, 29 e 32, tem um registro de Jesus se referindo a esse acontecimento e confirmando a verdade do registro, que isso realmente aconteceu. Vamos abrir em Mateus, deixa aí, ó, sua Bíblia marcadinha em Jonas e abra agora no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 40. Mateus, capítulo 12, versículo 40. Diz assim o Senhor Jesus. Desculpe, irmãos. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Diga glória a Deus. Os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas, um homem como eu e você, profeta de Deus, mas um homem desobediente a Deus, como eu e você, cheio de suas impossibilidades. Mas ali, naquele lugar, estava o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, pregando. E aqueles homens não se arrependiam. Alguém que era maior do que Jonas, e não houve arrependimento. E o Senhor falou que no juízo final, Nínive, esses homens dessa geração que se arrependeram com a pregação de Jonas, se levantarão. Oh, meu Deus! E olharão para essa geração que não se arrependeu com a pregação do próprio Cristo, do Deus encarnado, e condenarão a eles. E eles condenarão a eles. Olha aí o registro de Jesus sobre Jonas, sobre o que aconteceu, né, com a pregação de Jonas. A mensagem de Jonas, irmãos, qual era a mensagem de Jonas? A mensagem de Jonas era curta e clara. Não foi uma pregação de 40 minutos, não foi um estudo como o estudo que a irmã Fátima está dando aqui para vocês, de muito tempo. Foi uma pregação curta e clara. Capítulo 3 de Jonas, versículos 3 e 4. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande.
sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a pregação. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Curta e clara. Quando os assírios se converteram a Deus e foram poupados do juízo divino, Jonas irou-se muito, porque Jonas não queria que eles se arrependessem, não queria que esse povo cruel, esse povo mau, idólatra, imoral, fosse poupado. Olha aí, vamos ler capítulo 4, versículo de 1 a 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com o quê? Com arrependimento dos ninivitas. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eita, quanta raiva! Eu prefiro morrer do que ver esse povo arrependido. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar. Porque Jonas já estava pregando há quanto tempo para o povo dele em Israel? O povo chamado, o povo separado, o tesouro pessoal do Senhor. E aquele povo não se arrependia. E agora Jonas chega e em 1 dia ele prega para um povo que não conhecia Deus, um povo idólatra, imoral, que não havia sido separado para o Senhor. Ele prega 1 dia para aquele povo e aquele povo se arrepende dos seus pecados. 1 dia, em 1 dia. Uma pregação curta e clara. E esse povo se arrepende. Irmãos, Jonas fica profundamente irado com isso. Por quê? Porque a sua ira se volta com toda a força, toda a sua raiva. Se o meu povo não se arrepende, esse povo também não pode se arrepender. Como que ele se arrepende? Rápido assim. E o Senhor retrocede e adia o juízo sobre os ninivitas, irmãos. Debaixo da disciplina e com muito descontentamento, Jonas pregou. Jonas pregou debaixo de disciplina, irmãos. Ele não pregou com prazer. Ele pregou com muito descontentamento para aquele povo. E Deus teve, mesmo assim, misericórdia do povo de Nínive, adiando o julgamento que havia anunciado. Jonas, irmãos, ele pregou mais ou menos na mesma época que o profeta Oséias, no mesmo lugar, lá em Israel, no Reino do Norte. Jonas e Oséias pregavam no mesmo lugar. Ok? Jonas um pouco antes, Oséias um pouquinho depois, mas juntos. Pregaram na mesma época. Diferente dos demais profetas menores, Jonas consiste numa narrativa de seu ministério e não na sua mensagem em si. Jonas, então, o livro de Jonas mostra a narrativa do seu ministério, como foi o seu ministério, e não a sua mensagem. Qual era a sua mensagem? Deus usa o ministério de Jonas para nos enviar uma mensagem, ok? E essa mensagem é uma mensagem de misericórdia.
Nosso Deus é um Deus que tem misericórdia, é um Deus misericordioso. Glória a Deus. A narrativa consiste nas desventuras do profeta Jonas em sua resposta ao chamado de Deus. Primeiro, rejeitando o seu chamado, depois aceitando o chamado, mas de mau gosto. Ok, irmãos? Ele primeiro rejeita o chamado, depois ele aceita o chamado, mas aceita de mau gosto. Lembre-se de que o povo da cidade de Nínive era hostil com os israelitas. A história de Jonas pode ser dividida em 2 ciclos, irmãos. Considerando os 4 capítulos do livro, podemos agrupá-los de 2 em 2. Você vai perceber a harmonia criada pelo escritor. Deus fala com Jonas no capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Capítulo 1, versículo 1. Também o Senhor fala com Jonas no capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem. Entenderam, irmãos? O Senhor fala aqui no início, capítulo 1, versículo 1, no capítulo 3, versículo 1, depois que ele se arrepende de sua fuga. A mesma ordem, o Senhor dá a mesma ordem nas 2 vezes. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Capítulo 3, versículo 2. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Mesma ordem. A mesma ação em direção oposta. Olha só, a mesma ação de Jonas em direção oposta. Jonas 1:3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas foge. Mesma ação. Jonas toma uma atitude. Desobedeceu. Capítulo 3, versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Olha aí, ó. A mesma atitude em direção oposta. Uma desobediência, a outra a obediência. A profecia do julgamento. Capítulo 1, versículo 1. Não é? Pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pregação de Jonas. Profecia de julgamento. Pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas interage com os pagãos que não conheciam a Deus. Jonas interagiu com os pagãos que não conheciam a Deus. Primeiro, no barco, indo em direção a Tarsis, os marinheiros eram homens de várias nações, idólatras, adoravam a vários ídolos diferentes. Jonas interage com esses homens. Os marinheiros, eles lançam sortes, eles cada um clama a um Deus diferente. Lembra que nós lemos essa narrativa já aqui? Já lá em Nínive, Jonas também interage com os pagãos de Nínive. Jonas entrou na cidade, capítulo 3, versículo 4, e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas também interagiu com os pagãos ali também em Nínive, tanto no barco, fugindo para Tarsis, quanto em Nínive. Jonas ora, capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Jonas também ora, depois que a cidade é poupada, porque os ninivitas se arrependeram, irmãos, dos seus pecados. Se arrependeram de coração contrito. Jonas também ora. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Ele ora arrependido.
Outro, ele ora enfurecido com a decisão de Deus. Mas ele vai até o Senhor. Deus responde a Jonas. Que Deus misericordioso. Deus responde às nossas orações, irmãos. Mesmo quando elas são orações que estão, na verdade, orações que são contra a vontade de Deus. Deus responde, diz não, você está errado. Deus nos exorta, mas Deus responde, Ele não nos deixa sem resposta. Mesmo quando estamos enfurecidos com a misericórdia de Deus. Jonas queria que Deus tivesse misericórdia de Israel, mas não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive, de outro povo. Às vezes nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas não queremos que Deus tenha misericórdia do nosso irmão. Queremos que Deus tenha misericórdia de nossa família, mas nos enfurecemos quando Deus tem misericórdia e compaixão daquela outra família. Agimos como Jonas. Mas quando oramos, o Senhor nos exorta e nos traz a realidade de seu amor compassivo e misericordioso. Vamos lá? Jonas não queria que o Senhor tivesse compaixão de Nínive. Jonas também é um livro, irmãos, Jonas também é um livro único por causa dos muitos milagres registrados no livro. Olha quantos milagres, irmãos. A tempestade. Ora, os marinheiros só saíram homens experientes no mar, porque sabiam que não havia tempestade. A tempestade quem trouxe foi o Senhor. A sorte cair sobre Jonas, quando eles lançaram sortes, a sorte caiu sobre quem? Quem é aqui? Vamos lançar sorte para saber quem é que está, quem é o motivo dessa tempestade, dessa destruição que nos sobreveio? Jonas. O acalmar imediato da tempestade, quando eles lançam Jonas ao mar, aquela tempestade terrível, ruidosa, ondas enormes, se lançando sobre o barco, fazendo com que o barco quase partisse, e vem uma bonança, uma paz, irmãos, um acalmar da tempestade, milagre. O aparecimento do peixe. Eu quero dizer que aquele lugar onde o barco circulava não é uma rota de baleias, irmãos, nem de grandes peixes. Só de um peixe enorme daquele ter aparecido naquela rota já era um milagre. O Senhor chamou aquele peixe, mandou o peixe para sustentar, porque o Senhor não queria matar Jonas. O Senhor queria disciplinar Jonas. O Senhor não quer matar você. O Senhor só quer te disciplinar. Ele está te disciplinando, te colocando. Às vezes você está aí, dentro do peixe. Dentro do peixe. O Senhor aguarda o teu arrependimento. A tua oração de arrependimento. Porque você fugiu de Deus. Mas o Senhor foi ao teu encontro. O Senhor foi ao encontro de Jonas com um grande peixe. Olha aí. A saída de Jonas do peixe. O peixe, quando Jonas se arrepende, lança Jonas. Vomita Jonas, lança Jonas. O aparecimento da planta. Lembra? Eu não li com vocês essa parte. Jonas está tão enfurecido, irmãos. Por quê? Porque ele vai para um lugar alto esperar a cidade ser consumida, igual Sodoma e Gomorra. Ele falou, vou ver da arquibancada. Essa cidade má, perversa. Essa cidade cruel que eu odeio ser consumida. Só que a cidade não é consumida. Sabe por quê? Porque eles se arrependem. Vamos lá ver o arrependimento da cidade? Capítulo 3,
Versículo 7. Então fez uma proclamação em Nínive, o rei de Nínive fez uma proclamação. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Jejum. Cubram-se de pano de saco, se humilhem, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus se arrepende e não destrói Nínive. Jonas, capítulo 4, versículo 5, depois de ficar muito enfurecido, se irá, dizer ao Senhor que ele queria que Nínive fosse destruída, que ele não queria pregar, porque sabia que Deus era compassivo e cheio de amor, e que se eles se arrependessem, o Senhor iria adiar esse julgamento. O Senhor responde a Jonas, no capítulo 4, versículo 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas nem responde ao Senhor. Saiu, sentou-se, lembra que ele tinha pedido para morrer? Saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria na cidade. Então, não aconteceu nada, porque eles se arrependeram. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra sobre a sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha aí, o Senhor fez crescer uma planta da noite para o dia para fazer sombra para Jonas, porque era um lugar seco com um sol muito quente. Lembra que eu falei que fica lá no Iraque, no Oriente Médio, local onde de dia o sol é muito quente? O Senhor fez uma planta crescer e fazer sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas ficou muito alegre com aquilo. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar, irmão. Sabe aquele sol, aquela quentura, aquele mormaço que bate, que parece que você vai desmaiar mesmo do calor? Foi isso que aconteceu. Com isso ele desejou morrer de novo, porque ele já tinha pedido para morrer. E disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, de novo: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Olha o que Jonas responde para o Senhor, irmãos. Nós somos, olha, irmão, só Jesus para nos amar. Só Jesus para ter paciência conosco. Olha o que o Senhor, olha o que Jonas responde para Deus. Sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Então, o aparecimento da planta, o aparecimento do verme, tudo isso foi milagre de Deus. O vento, lembra o vento que o Senhor mandou trazer? Um vento sobre a cabeça de Jonas, um vento quente. Tudo isso veio de Deus, irmãos. E tudo isso foi para disciplinar Jonas. Disciplinar Jonas sobre a misericórdia de Deus. Olha o que o Senhor responde depois que Jonas fala que ele tem motivo para estar tão furioso a ponto de querer morrer, sim. O Senhor disse, capítulo 4, versículo 10, mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, não a tenha feito crescer
Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas tem pena, tem raiva, fica furioso e tem pena porque a planta morreu. Mas não tem pena daquelas 120 mil pessoas, mulheres, crianças. Ele queria que elas morressem. O Senhor usa essa planta, esse vento, para mostrar a Jonas como a fúria dele não tinha razão de ser. E como ele, como Deus, tinha o direito de ter misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. Lembra sobre a palavra-chave do livro de Jonas? Misericórdia. Repita aí na sua casa. Misericórdia. Essa é a palavra-chave. As doutrinas, irmãos, a misericórdia de Deus. Ao longo do livro, a misericórdia de Deus aparece como socorro a pessoas que não criam nele. O Senhor socorre pessoas que não criam nele. Deus salvou os marinheiros da tempestade, que cessou assim que Jonas foi lançado ao mar. Em resposta ao clamor dos marinheiros, os ninivitas foram poupados da destruição ao se arrependerem. E o próprio Jonas, que mesmo tendo fugido do Senhor, foi salvo de morrer afogado no mar ao ser engolido pelo grande peixe e enviado por Deus, e ainda foi vomitado na terra. Irmãos, a misericórdia de Deus prova que Ele ama todas as nações e todos os tipos de pessoas. Ele não ama só quem você ama. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não ama só quem você ama, só quem você acha que é digno de ser amado. Deus ama quem Ele quer e tem misericórdia de quem Ele quer, porque Ele é Deus misericordioso. Então, uma doutrina mostrada no livro de Jonas é a doutrina da misericórdia de Deus. Deus ama e tem misericórdia de pessoas. Amém? A infidelidade do povo de Deus. Jonas é a única israelita do livro. Vamos pensar, irmãos? Tem 3 personagens muito claros no livro de Jonas. O próprio Jonas, os marinheiros, vamos lá, Jonas, os marinheiros e os ninivitas. 3 personagens, correto? Eu quero fazer uma pergunta que você responda aí na sua casa. Qual deles deveria ser mais atento à mensagem de Deus? Qual deles 3 deveria ser mais atento à mensagem de Deus? Responda aí. Jonas, os marinheiros ou os ninivitas? Por quê? Outra pergunta. Qual desses 3 personagens, Jonas, os marinheiros e os ninivitas, foi mais resistente à vontade de Deus? Qual dos 3? Jonas, irmãos, ao mesmo tempo que representa o povo de Deus, ele mostra também quanto esse povo é obstinado. Ele era um representante, o profeta Jonas foi um verdadeiro representante da obstinação desse povo, do seu próprio povo. Porque ele, como servo do Senhor, ele deveria ser o menos resistente, o mais atento à mensagem e o menos resistente à vontade de Deus. E todos os outros povos foram aqueles que responderam à vontade de Deus com mais rapidez do que Jonas. O sinal de Jonas.
Jonas é o único profeta citado pelo próprio Jesus como um antítipo. O que é antítipo? Uma figura que representa a outra. Então ele era uma figura que representava a obra de Jesus. Ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe e depois foi lançado fora. Assim como o Filho do Homem, Jesus Cristo, ficou 3 dias no seio da terra sepultado e ressuscitou. Então Jesus cita o próprio Jonas como essa figura de sua obra redentora, salvadora, né? Assim como a experiência, como o sinal de Jonas, de sua morte e ressurreição, era um sinal de sua morte e ressurreição, Jonas também, ele representava esse povo obstinado. Olha que coisa, o Israel obstinado, que não queria se arrepender, que não queria ouvir a mensagem de Deus, que não queria obedecer a Deus. Que coisa, né? Ele representava ao mesmo tempo Cristo e ao mesmo tempo o seu próprio povo obstinado. O Senhor chama todas as nações ao arrependimento, irmãos. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento enviado a outra nação. Apesar de Obadias ter escrito um livro, nós até já estudamos o livro de Obadias na aula passada. Obadias escreveu um livro sobre o juízo de Edom, de uma outra nação, dos edomitas ou idumeus. Jonas foi o único profeta que foi enviado. Ele não só escreveu o livro, mas ele foi enviado, ele foi até a nação. Ele é o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado a outra nação, além dos profetas do exílio. Os profetas, claro, os profetas exilados estavam em outra nação, porque foram exilados lá. Ele não, ele era livre e foi enviado a outra nação para profetizar naquela nação. O Senhor chama todas as nações ao arrependimento, o que se consuma em Cristo, enviado para o mundo e não apenas para Israel. Jesus é anunciado pelo Novo Testamento como a luz, tanto para os gentios como para o povo de Israel. O livro de Jonas mostra que Jesus iria vir consumar a sua obra redentora para todas as nações. Todas as nações. A questão que Jonas deixa para nós irmãos, conclusão. Até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o evangelho da salvação? Até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o evangelho da salvação? Você estaria disposto a abandonar sua zona de conforto e pregar para aquele tipo de gente que secretamente você despreza? Você estaria disposto a ir pregar para aquele tipo de gente que você despreza, que não é igual a você, que você secretamente acredita que não mereça o amor de Deus? Essa é a questão. Medite sobre isso. Leia o livro de Jonas e medite sobre isso. Misericórdia. Misericórdia. Eu termino a aula com o capítulo 4, com as palavras do próprio Deus para Jonas. Capítulo 4, versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem,
nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que Jesus te abençoe.